Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, povo que crê em toda a palavra de Deus. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E hoje nós temos esse tema aí, tema que Deus me deu agora há pouco. Não há homem que não peque. Esse é o nosso tema, mas vai ter um desdobramento. E seremos ajudados mais uma vez com esse tema de hoje. E nós vamos ouvir um hino cantado pela irmã Helena Dias, no Tabernáculo do Evangelho Completo, em Tupã. Vamos para o hino e depois a mensagem e manda o teu pedido. Deus está operando milagres. Manda o pedido de oração, com todo carinho, vamos orar por você. Vamos lá para o hino. Vamos. Glória a Jesus. Mas vou começar pelo que sei. Eu sei que tu vai me escutar e ouvir os dilemas que passei. Glória a Eu Deus. sei que disso tu já sabe, pois andas ao meu lado sempre comigo. Mas mesmo assim vou te contar, pois amigo que é amigo é pra isso. Glória a Deus. Pequei, falhei, errei, te entristeci, mas vim pedir tua graça e teu perdão, ó Pai querido. Glória a Deus. Eu sei por onde começar e vou começar te perdoando. Me dê a mão, vou te ajudar. E com você no vale vou passando. Às vezes você me entristece, eu fico de coração partido, mas logo vem pedir perdão. E eu te perdoo, filho querido. Te achei, te amei, te salvei através do meu sangue. Te amo, sou teu dono e pra ti tenho tesouros escondidos. Sou Deus, sou Pai, que agora nesse instante falo contigo. Sou teu amigo, conte comigo, pois além de ser
teu filho. Preciosos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Esta palavra, não há homem que não peque, está no 1 Reis, no capítulo 8, versículo 46. Salomão orando no templo, ele fez esta afirmação. Sendo assim, isso liga com Romanos capítulo 3, versículo 4. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O homem, nós não podemos confiar nele. E há uma palavra também que diz, Jeremias 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e se aparta do caminho do Senhor. Mas, pastor, a Bíblia, ela foi escrita por 44 homens. O Senhor disse que não podemos confiar no homem. Em relação à Bíblia, foram 44 homens, mas eles foram apenas escritores. O autor do conteúdo que eles escreveram foi o Espírito Santo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19 ao 21, falando dos tais, Pedro disse: e temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazer em estar atentos, como luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque nenhuma profecia foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, não podemos confiar no homem, mas naquilo que Deus inspirou tais homens, nós devemos confiar. Em Provérbios 3, 5 diz: não se estribes no seu próprio entendimento. Isto é, não se apoie no seu próprio entendimento. Agora, na Bíblia, houve um homem que era um grande admirador de um rei. E ele esqueceu dessas palavras, tá? Ele esqueceu
que não há homem que não peque. E ele admirava o rei Uzias. O rei Uzias foi um dos grandes reis do Velho Testamento. Ele elevou o seu reino, inventou armas, modernizou tudo. E aquilo, vejam bem, aquilo não foi bom para ele, porque subiu para sua cabeça. O cargo, o dinheiro, o poder é muito perigoso. Todos nós buscamos poder, cargos, dinheiro. Quem que não busca dinheiro? Mas uma vez que a pessoa é elevada acima dos outros, ela deixa de ser humilde. E ela pensa que pode fazer o que ela bem quiser fazer. A pessoa acha que pode tudo. Por isso que o profeta diz: difícil é Deus usar um homem e ele permanecer humilde. Uzias, ele era admirado por Isaías, filho de Amós. E Uzias teve a loucura de querer ocupar o lugar de um sacerdote. Houve um homem que ocupou 3 ofícios. O profeta Samuel. O profeta Samuel julgava como rei. Ele oferecia sacrifício como sacerdote. E profetizava. Ele era profeta. Um tipo de Cristo. Que nos evangelhos, profeta. Hoje, sacerdote. Evangelho profeta, São Mateus 16, 13. O que dizem os homens ser o filho do homem? Sumo sacerdote hoje, Hebreus 4, do 14 ao 16. E será rei, claro, ele já é o nosso rei. O reino do Messias, o reino messiânico, conforme diz o irmão Brano na mensagem, 5 definições definidas da Igreja do Deus vivo. Então, ele é o nosso rei. Um rei espiritual, mas haverá um reino físico no milênio, onde ele será chamado de filho de Davi. Mas depois que o povo queria ser como as outras nações, pedindo um rei, então Deus separou os ofícios. Profeta, um homem profeta, rei, um homem rei, e um outro homem, sumo sacerdote. Agora, o rei Uzias, ele achou que podia fazer coisas que era de sacerdote. Vejamos como a palavra de Deus
é e como Deus exige que seja, do jeito que Ele ordenou. Não é do jeito que o homem quer. Do jeito que o homem, do que Deus ordenou. Lembra dos levitas que acenderam o incenso com fogo que não era fogo do altar? Fogo estranho. Deus matou. Lembra de usar que com boa intenção tentou impedir que a arca caísse? Deus o matou. E Deus então mataria também o rei abençoado, exaltado, mas que exaltou-se a si mesmo. Quando Deus nos exalta, nós temos que se tornar humilde, ou melhor, permanecer humilde. E ele tentou queimar incenso. E eu acredito que foi 70 sacerdotes, mais o sumo sacerdote, foram lá e protestaram contra ele. O senhor não pode fazer isso. O senhor foi levantado para julgar a nação, a parte política. Essa parte é nossa. Deus exige respeito, mas ele, grande, achou que podia. Deus o feriu na testa e ele morreu leproso, e ele era o alicerce de Isaías. Ele era admirado por Isaías, amigo de Isaías, jovem como Isaías, cresceram juntos. Mas é o que todo homem precisava, é o que precisava acontecer com todos os homens que venera outro homem, que põe sua confiança em outro homem, que idolatra outro homem, que o chão deles é o homem. O chão tem que sair de debaixo de nós, para que um chão sólido, a rocha das eras, o Deus Todo-Poderoso, possa, aleluia, ocupar esse lugar de um terreno com areia movediça, vira uma rocha, aleluia, e os nossos pés serem colocados nela, firmados nela, e assim nós estaremos seguros. Então vejam bem, Isaías é o que acontece com muitas pessoas. O testemunho de uma outra pessoa não vai nos salvar. A vida, por melhor que seja, de uma outra pessoa, não vai nos salvar. Não, ajuda. Mas não é o que nós precisamos. O que nós precisamos é de ter uma experiência experimentada com Deus. E você dizer, como o próprio Jó disse, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Para dizer como Paulo disse, mas eu sei em quem eu tenho crido. Ou como ele também disse, posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece.
como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não dependermos de experiências de outrem, mas cada um de nós temos a nossa própria experiência e chegar à conclusão: maldito é o homem que confia no homem. Ah, mas eu não confio em ninguém, pastor. Eu só confio em mim mesmo. Você está lascado. Como diz, você está na roça. Está entendendo? Você não está bem. Porque não há homem que não peques. Você não é diferente. Então não vamos confiar em outro, não vamos confiar nem em nós mesmos. Vamos confiar nesses homens. Jeremias, Isaías, Paulo, Pedro, João, Moisés. Vamos confiar na palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, quando ele soube, tem muita gente que chega a dizer assim: eu não sei em quem eu vou crer mais. Você sabe que Deus permite certas coisas acontecerem como um teste, como uma provação. Porque o crente, ele está no Salmo 91, 7. 1000 cairão ao meu lado, à esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou olhando para frente, aos Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisava o rei Uzias morrer. Precisava. Porque Deus tinha uma obra para fazer através do profeta Isaías. Mas enquanto Uzias estava vivo, os olhos de Isaías estavam postos em quem? Posto na pessoa errada. Os olhos de Isaías estavam postos em um homem como eu, como você, como todos os homens, exceto Jesus Cristo. Não há homem que não peque. Ao contrário de Jesus, Hebreus 4,15, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele soube que o homem que ele mais admirava estava morto. E por qual motivo estava morto? Porque era homem, porque errava, porque pecava. A ilusão de Isaías desapareceu. Desapareceu. Aleluia. A nossa tem que desaparecer também. Pastor, e o William Branham? William Branham foi homem. Ele mesmo disse: há muitos embaraços que Deus precisa tirar da minha vida. Ele sempre nos apontou para a palavra de Deus, porque a palavra, ela não falha. Aleluia! Por isso que eu gosto desse profeta. Louvado seja Deus. Aí, Isaías, sem chão, depressivo,
amargurado, sem rumo, ele foi, lembrou-se do templo, lembrou-se da oração de Salomão, que Deus ali ouviria a oração dos israelitas, a oração do seu povo. Isaías vai para o templo e ali ele tem uma experiência. Aleluia, como eu disse, a santidade do pastor não te salva. Não, o pastor pode ser um homem de oração, um homem de jejum, mas não se consegue transferir a santidade dele para o membro. Tem que ser a santidade de Deus. Portanto, cada um dos membros locais da igreja, eles têm que ter uma experiência experimentada, aleluia, e provar a Deus, para sentir que Deus é gostoso, que a palavra de Deus é como mel, aleluia, que a palavra é que tem que trazer o gozo para a nossa alma. Ele tem que ter uma experiência que ele nunca esquecerá, para em qualquer momento da sua vida, onde se um abandonar, se dois lhe abandonar, se três, se a igreja toda abandonar, ele saber que há um Deus que não abandona, que há um Deus que é poderoso, que há um Deus que é um super amigo nosso, que não nos desampara em momento algum. Ele está contigo no monte, ele está contigo no vale, ele está contigo no hospital, ele está contigo na hora da doença, aleluia, para te ajudar, para te abençoar, para te dar força. Ele não se aparta de nós, mas precisamos de ter uma experiência com ele, aleluia, para dizer: mas eu sei, mas eu sei, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, louvado seja Deus. Ele ali orando, desapontado, pensando como que aquele homem foi falhar, como que aquele homem foi morrer leproso. Ele era homem. Você falou certo, ele era um homem, aleluia, e você creu no seu braço, você se firmou nele, mas ele era um homem, e ali, orando, chorando, pedindo uma experiência com Deus. Então Deus dá uma experiência para ele. Ele olha e vê um alto e sublime trono. E isso é bom saber, assentado no trono. Aleluia. Deus. E aquela visão foi uma mensagem para ele. Uma mensagem. Foi como se um pregador estivesse pregando para ele, falando do Deus que é santo. Os serafins voavam em torno do trono de Deus. O séquito enchia o templo. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não era um só, era um coro celestial. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ó igreja, irmãos, os umbrais das portas, matérias inanimadas, tremia,
Lembra quando Salomão consagrou o templo? A glória de Deus entrou no templo e os sacerdotes não podiam entrar. Ó Deus, nós precisamos que esta mesma glória não ocupe um templo de alvenaria, não venha ocupar um templo de carne ou de pedra retificando, mas venha ocupar o nosso templo, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Os sacerdotes não podiam entrar por causa da glória de Deus. Ó Pai, que possamos se consagrar, se dedicar ao ponto, aleluia, de nós, como templos do Espírito Santo, ser cheios da glória da Shekinah, cheio do poder de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus, cheio do poder de Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Aqueles seres angelicais que nunca pecaram, eles tampavam o rosto com duas asas. Ó Deus, reverenciando o Todo-Poderoso, com duas asas eles voavam, mostrando ação. A igreja tem que entrar em ação, ação curando, ação libertando, ação em oração, ação libertando as pessoas com a oração, aleluia, curando os enfermos, falando línguas estranhas, interpretando elas, profetizando, sonhando. A igreja precisa de tomar a palavra de Deus e entrar em ação, como estava os serafins. Cobriu os pés, mostrando humildade. Então Isaías, aquela cena, aquele episódio, foi uma mensagem para ele. Olha o que seres angelicais, celestiais, olha como eles estão agindo perante Deus. E você é um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Você é um crente, porque Israel é como uma igreja, cada israelita é um membro daquela igreja, mas há tantos membros misturados com o mundo, há tantos membros misturados com rodinhas, com pessoas que contam piada suja, se detendo no caminho dos pecadores, tomando ceia, indo para a igreja. Nós precisamos fazer um inventário na nossa vida, nós precisamos usar essa luz, a palavra de Deus, para fazermos um exame introspectivo, porque Deus não quer que pereçamos, Deus quer que nos salvemos. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios 11, a partir do verso 28. Sim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos repreendidos, é pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer que sejamos condenados, Deus quer que sejamos salvos. Aleluia. E aquela mensagem de Isaías foi mais ou menos assim. Primeira carta de Pedro 1, verso 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em
toda maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia! Ele captou aquela mensagem e se prostra, se fragiliza e clama por Deus: ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Oh Deus maravilhoso, se nós fizéssemos um exame e víssemos que estamos sendo pesados na balança e achado em falta, e buscasse ao Deus misericordioso, cuja misericórdia é nova a cada manhã, e pedíssemos uma chance: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser uma luz, eu quero ser uma testemunha, eu quero me preparar para o rapto, eu quero ser uma bênção na terra. Aleluia, eu quero ser um marido fiel, um bom esposo, uma esposa fiel, uma boa esposa, um filho fiel, um filho que não é rebelde. Eu quero, Senhor, ter um lar abençoado, um lar que o Senhor esteja ali 24 horas por dia. Eu quero ser uma bênção, aleluia, eu quero o selo de Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero uma vida nova, eu quero uma virada espiritual, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida de sal na terra, de luz do mundo. Ó Deus, Isaías então, clamando, fragilizado, arrependido, o anjo serafim saiu de lá com uma brasa viva do altar, tocou seus lábios e disse: purificado estão os teus pecados. Ele estava então limpo, ele recebeu aquilo que ele foi buscar. Que cada um receba agora o que você veio buscar, se é cura, se é uma libertação, se é o Espírito Santo na tua alma, se é essa brasa viva do altar, se é um renovo. Glória a Deus, aleluia. Deus, nós precisamos de um renovo espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Então, vendo agora que havia ali um homem purificado, um homem que não tinha mais pecado, um homem justificado, Deus então disse, ele ouviu aquela voz dizendo: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías, filho de Amós, purificado, ele pôde dizer: envia-me a mim. Quem vai tocar um violão ali na igreja? Que haja jovens para dizer: envia-me a mim, Senhor. Jovens batizados com o Espírito Santo, para tocar um teclado, um piano, aleluia, para ser um líder de cânticos, para ser um evangelista. Glória a Deus, que haja homens para dizer: envia-me, Senhor, eu estou purificado, meus lábios, meus olhos, minhas mãos estão purificadas. Senhor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, batiza o nosso povo, conscientiza o nosso povo a buscar a tua face, a beleza da tua santidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, santo. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia,
por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. A irmã Maria, aqui em Marília, peço oração por uma decisão de mudança. A irmã Sandra, agradeço a Deus pelas vitórias recebidas e na justiça peço para a inquilina devolver as chaves da loja e pagar os aluguéis. A irmã Solange Maia, peço oração em favor da minha neta Isabela, amanheceu com febre. Também peço em favor do meu marido Olair, deu luxação no joelho e não está conseguindo apoiar os pés no chão. Creio nas orações. A irmã Cida, oração por Valdirene, Moisés, Miriam e também por mim. A irmã Edna, mãe da Sara, peço oração por mim. Só Deus conhece meus desejos e minhas necessidades. O irmão Sérgio, peço oração por mim e pela minha esposa. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, quantas necessidades, Pai. E oração pela irmã Pedra Silva, pelo irmão Abraão, pela irmã Lúcia, Ana Lúcia de São José dos Campos, João Batista Lemos, André Lopes Santana, Glória Maria da Silva, Andrei da Silva Fonseca, Gilberto José Lorena, Maria do Carmo Rodrigues, Fátima Barbosa, Creuza Aparecida, Antônio Granucci, Vanildo Granucci, Marco Antônio Granucci e toda a família. E a irmã Maria Ana, a viúva do irmão... como é? Irmão Hélio Santiago. A irmã Eliana Garcia da Rosa, a irmã do pastor Ronaldo Garcia da Rosa, o Slaine, Jefferson, ou melhor, Emerson de Oliveira Santos, Esther de Oliveira Santos, Basílio e família, José Batista e família, Cosmo de Paulo, Maria Clarice de Paulo e toda a família, Lucas de Paulo, pastor Paulo Chaves, lá de Cabo Frio, Roberto César Soares, Fábio Lisboa Santo, Everton de Oliveira Santos, Simone de Andrade, Romário de Andrade. Vamos falar com Deus. Pai poderoso, autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Eu mencionei todos estes nomes, seus desejos, tomo cada nome do caderno, o irmão Alfredo Marques, o Santos Rabelo de Carvalho, a irmã Helena, também a irmã Simone, a irmã Desirê, a irmã Valentina, a irmã Aninha, a irmã Cida Rosa, a irmã Nadir Quirino e família, o irmão Aparecido Beraldo e a irmã Leonina. Deus Pai, a irmã Elaine, a irmã Silene recuperando a cirurgia do braço, a irmã Valdirene e o irmão Sérgio, ambos com pressão alta. A irmã Valdirene passou por um vale também. Pai, oh Deus maravilhoso, estende a tua mão de poder, a tua mão de graça para operar o milagre, indo de encontro com a necessidade de cada um de nós. Ó Deus, vem manifestar, Pai, o teu poder, a tua graça, salvando, libertando de drogas, filhos que estão usando drogas, filhos nas drogas, moças na prostituição, Pai Santo, afastados do caminho do Senhor, Pai, depressivo, angustiados, pessoas com ansiedade, pessoas com câncer,
e doenças diversas. Ó Pai, que a tua mão estendida, os teus ouvidos que não estão agravados, ouça, Senhor, cada petição, cada palavra de oração que está saindo agora dos lábios dos teus filhos. Senhor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera o milagre, opera a bênção, opera a vitória. Aleluia, graças ao Senhor. Amém, amém, amém. Oh, mais uma missão cumprida. Nós tivemos 54 conexões, uma média de 67 irmãos. Em Queiroz, irmão João e irmã Silene. Em Tupã, Mamira Araújo, o Islene, Alfredo, irmão Sérgio e irmão Valdirene. Manduri, irmão Nelson e irmã Cláudia. Marília, Adão e Maria e Bárbara. Ourinhos, irmão Estevão. Bastos, irmão Eduardo e irmã Cida. Limeira, irmão Isaac Martins, irmão Cícero e irmã Madalena. Palmas, Tocantins, o irmão Enes Ribeiro. Lins, o irmão Walter. Embu das Artes, Ruth Xavier. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Elisalma, irmão Dário. Noêmia Guimarães, Eni Guimarães, São José dos Campos, Lúcia e família, Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Em Olímpia, Rose Dornelas, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Aldair e Leila, Maria Luzinete e Maria Verres. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela e a irmã Edna. Anápolis, Goiás, a irmã Keila. Sorriso, Mato Grosso, Daniela. Aracaju, Sergipe, a irmã Sandra. Santa Teresa do Tauá, no Ceará, Laiane Noronha. Araçatuba, Solange Maia e Marta Sueli, a minha irmã mais velha. Dionísio Andrade, Pirapozinho, Leandra Góes. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Araraquara, Noêmia Gomes. Maria Francisca, Itaí, irmã Pedra Silva. Birigui, Silvana Silvestre. Que o Senhor continue abençoando vocês. No nome de Jesus Cristo, um grande shalom a todos. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau.